Como desbloquear sua força mental com estas técnicas pouco conhecidas? Estoicismo. Há um momento específico em que a mente revela sua fragilidade. Não acontece durante uma grande tragédia. Não surge quando o mundo desaba de uma vez. Ele aparece nos instantes silenciosos. Quando você está sozinho no fim do dia, a luz da tela é a única coisa iluminando o quarto, e seus pensamentos começam a correr sem freio. Você tenta se concentrar, mas cada notificação puxa sua atenção como se tivesse o direito de interromper sua paz. Seu corpo está cansado, mas sua mente está inquieta. Você sente como se estivesse perdendo o controle das próprias reações. Como se estivesse vivendo sob um estado constante de tensão, mesmo que ninguém consiga ver isso do lado de fora. É nesse ponto que surge a pergunta que muitos evitam. Por que, com tanta informação disponível, tantas técnicas, tantos métodos de produtividade e autoconhecimento, ainda nos sentimos mentalmente frágeis? Por que é tão difícil manter clareza quando as emoções tomam forma antes mesmo de conseguirmos raciocinar? O que exatamente está nos bloqueando? E mais importante, existe algo que destrava essa força mental que todos dizem ter, mas poucos realmente acessam? O que os antigos chamavam de domínio interior não era uma teoria distante. Era uma habilidade prática. Um método de sobreviver às batalhas externas sem ser destruído pelas internas. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos durante campanhas militares, não porque tinha tempo sobrando, mas porque entendia que a mente é a primeira fronteira que se perde e a última que se recupera. Sêneca falava sobre treinar a alma para não se curvar diante do inesperado. Epicteto insistia que liberdade verdadeira começa na percepção, não nas circunstâncias. Hoje vivemos num caos diferente, mas igualmente corrosivo. Nada nos ataca fisicamente, mas tudo disputa nossa atenção. Nada nos ameaça diretamente, mas tudo esvazia nossa capacidade de presença. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão mentalmente dispersos. Nunca tivemos tanta informação e, paradoxalmente, tão pouca sabedoria aplicada. E é por isso que este vídeo não é mais um guia motivacional. Ele não promete fórmulas milagrosas. Não tenta maquiar problemas com frases bonitas. Ele vai direto ao que importa. Como desbloquear a força mental que já existe em você, mas que está soterrada por sobrecarga, ruído, distrações e hábitos que você nem percebe mais. Você descobrirá 3 técnicas estoicas pouco conhecidas, não porque são secretas, mas porque exigem um tipo de olhar que a maioria não tem paciência para desenvolver. São práticas simples, mas profundamente transformadoras, que foram usadas por algumas das mentes mais resilientes da história. Técnicas para recomeçar sua percepção quando tudo parece confuso. Para fortalecer seu espírito quando a vida está confortável demais e você sente que perdeu o ritmo. Para reconstruir sua relação com seu tempo e seus pensamentos, a dupla que molda tudo o que você faz. E há um motivo para você ficar até o fim. Vou te entregar um desafio prático de 30 dias para ativar sua força mental de forma real, mensurável e perceptível. Algo que você poderá aplicar no mesmo dia, sem necessidade de ferramentas externas, aplicativos ou complexidade. A pergunta que você deve fazer agora é simples. Você está disposto a olhar para dentro sem desviar o olhar no primeiro desconforto? Porque é nesse ponto que os antigos descobriram o segredo. A mente só se fortalece quando é confrontada. Não com violência, mas com lucidez. Se estiver pronto, vamos começar onde quase ninguém começa. No que está silenciosamente bloqueando sua força mental. Por que sua força mental está travada? Você não nasceu fraco. Ninguém nasce. A mente humana vem equipada com uma capacidade extraordinária de adaptação, foco, clareza e superação. A fragilidade que muitos sentem hoje não é fruto da natureza, é fruto da exposição constante a um ambiente que nunca foi pensado para respeitar a estrutura mental humana. A maioria não percebe, mas vive como se estivesse dentro de uma tempestade sensorial contínua. Sons, imagens, notícias, notificações, obrigações. A cada minuto, sua mente recebe mais estímulos do que um cidadão romano de 2000 anos recebia em semanas inteiras. E no meio disso tudo, espera-se que você tome boas decisões, mantenha o autocontrole, seja produtivo,
criativo, centrado. Isso seria cômico se não fosse trágico. A verdade é que a força mental, nos dias de hoje, não se perde de uma vez. Ela se esgota lentamente. E existem 3 bloqueios principais. 3 travas mentais que agem como vírus invisíveis, corroendo sua energia interna. 1. Estímulo em excesso. Seu cérebro não foi projetado para lidar com 50 decisões antes das 10 da manhã. Cada escolha, por mais banal que pareça, desde o que vestir até qual mensagem responder primeiro, consome energia mental. Essa sobrecarga de escolhas fragmenta sua atenção e gera o que os neurocientistas chamam de fadiga decisional. O resultado? Um cérebro exausto demais para pensar com clareza, reagir com calma ou agir com direção. 2. Emoções reativas e não processadas. A maioria das pessoas reage. Poucos refletem. Isso cria uma espiral emocional em que qualquer pequena provocação é capaz de roubar sua paz. E o pior, você nem percebe. Uma frase mal interpretada, um olhar, uma comparação nas redes sociais, tudo vira gatilho. Mas emoções não compreendidas se transformam em hábitos emocionais. Raiva constante, ansiedade crônica, irritação sem causa. E força mental exige justamente o oposto. Domínio, não negação das emoções. 3. Pensamentos e tempo sem âncora. Você já terminou um dia inteiro com a sensação de que não fez nada útil, mesmo tendo estado ocupado o tempo todo? Isso acontece porque sua atenção foi sequestrada. Não por grandes eventos, mas por distrações pequenas, frequentes e aparentemente inofensivas. Pensar sem direção é como remar em círculos. Você gasta energia, mas não avança. Quando seus pensamentos não estão ancorados em algo maior, um propósito, um valor, uma intenção, o tempo escorre e a mente enfraquece. Imagine um atleta com músculos fortes, mas com um sistema nervoso em colapso. Ele não rende. Sua força está lá, mas está inacessível. O mesmo acontece com a mente. Você pode ter conhecimento, experiência, boas intenções, mas se sua percepção estiver nublada, suas emoções instáveis e seu tempo à deriva, sua força interna fica fora de alcance. É aqui que o estoicismo oferece uma chave. Não uma promessa, não uma ideologia, uma chave. Porque os antigos já sabiam que o mundo é hostil à estabilidade interna, e por isso desenvolveram práticas para treinar a mente a resistir e crescer, mesmo sob pressão. Marco Aurélio escrevia para si mesmo frases como: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força." Não é uma poesia, é um comando. Uma lembrança constante de onde está o foco, dentro, não fora. Esses pensadores entenderam que os bloqueios mentais não são monstros que devem ser combatidos com fúria. São sintomas de uma mente que perdeu o eixo. E todo o eixo pode ser reencontrado com prática. Por isso, ao longo dos próximos capítulos, você não vai receber conselhos vagos. Vai explorar técnicas específicas, ferramentas reais, práticas que os estoicos usavam em meio à guerra, exílio, traição, fome, e que você pode aplicar em meio aos seus próprios desafios. Burnout, ansiedade, confusão mental, perda de foco, falta de motivação. Mas antes, uma pergunta. Você está disposto a observar seu padrão de pensamento com a mesma atenção que um guerreiro observa os próprios movimentos em combate? Porque a mente só se torna forte quando é treinada com consciência, e isso começa agora. A técnica do reinício da percepção. Há um momento, antes de qualquer explosão emocional, em que algo muito pequeno acontece. Acontece tão rápido que quase ninguém percebe. É o instante em que você interpreta um fato. Não o fato em si, mas o significado que você dá a ele. Esse instante, aparentemente insignificante, é o ponto exato onde sua força mental se fortalece ou se rompe. Os estoicos chamavam isso de prohairesis, a capacidade de escolher como interpretar e responder ao que acontece. Uma escolha silenciosa, mas com um impacto enorme. O que acontece normalmente é o contrário. Você recebe um estímulo,
E a reação emocional vem antes que você sequer tenha consciência do que está sentindo. Uma crítica desperta raiva. Uma mensagem ignorada ativa a ansiedade. Uma comparação no Instagram provoca inadequação. E a reação deixa de ser escolha e passa a ser reflexo. A primeira técnica que vamos explorar serve justamente para interromper esse reflexo automático. Ela se chama reinício da percepção. E, embora pareça simples, é uma das ferramentas mais poderosas que você pode desenvolver. Ela funciona da seguinte forma: diante de qualquer situação que desperta conflito interno, você cria um espaço mental antes de reagir. Um breve intervalo, um momento de suspensão, no qual você pergunta a si mesmo: o que de fato aconteceu aqui, sem a minha interpretação? Parece uma pergunta inocente, mas é quase sempre o que falta para impedir que a emoção domine o raciocínio. Imagine um exemplo cotidiano. Você envia uma mensagem importante e a pessoa não responde. A interpretação automática é: ela está me ignorando. A emoção que segue é irritação, insegurança, angústia. O comportamento resultante pode ser exagerado, impulsivo ou até agressivo. Mas o fato puro é apenas um: a pessoa não respondeu. Todo o resto é construção, é projeção, é suposição. Epicteto martelava essa diferença constantemente. Os fatos são neutros. Nós é que os colorimos com medos, expectativas e memórias. O reinício da percepção remove essa cor por alguns instantes, devolvendo a você o poder de decidir como quer responder. Essa técnica é especialmente útil em situações de estresse ou conflito. Um tom de voz interpretado como desrespeito, um comentário lido como ataque, uma notícia percebida como ameaça. Em cada caso, o problema raramente está no fato, mas na forma como você o vê. Para treinar essa habilidade, você precisa desenvolver o que os antigos chamavam de distanciamento racional. Não é frieza, nem indiferença. É lucidez. É a capacidade de olhar para a situação como um observador, não como alguém preso dentro dela. Isso exige prática. E começa com um exercício simples, porém transformador. Sempre que sentir a emoção subindo, faça uma pausa e pergunte duas coisas. 1. O que exatamente aconteceu, sem interpretação? 2. Qual interpretação eu adicionei ao fato? Se você fizer isso com honestidade, verá que metade do sofrimento emocional vem não dos eventos, mas das narrativas que cria instantaneamente. O reinício da percepção não elimina emoções, mas as desacelera. Ele devolve a você um espaço para pensar, e esse espaço é onde mora a força mental. A maior fraqueza de uma mente reativa é o imediatismo. A maior força de uma mente estoica é a pausa consciente. Neurocientistas confirmam isso. Quando você cria um intervalo entre o estímulo e a resposta, ativa regiões cerebrais responsáveis por tomada de decisão, raciocínio e autorregulação. É como se você desligasse o piloto automático por um momento e assumisse o controle manual da própria mente. Com o tempo, essa prática se torna um hábito. Ao invés de reagir automaticamente, você passa a observar. Ao invés de assumir, você questiona. Ao invés de explodir, você nota. E essa simples mudança de postura abre espaço para respostas mais inteligentes, mais calmas e mais alinhadas com quem você quer ser. Para fortalecer essa técnica, tente aplicá-la nos próximos 3 momentos de tensão do seu dia. Apenas 3. Quando sentir a emoção surgindo, reinicie a percepção. Identifique o fato. Desmonte a interpretação automática. Escute o silêncio entre o estímulo e a resposta. É nesse silêncio que você se encontra. Agora que você compreende a importância de ver claro antes de reagir, vamos avançar. Porque clareza, sozinha, não sustenta força mental por muito tempo. Ela precisa de outro ingrediente: resistência. E essa resistência não nasce de conforto. Ela nasce de prática. É aqui que entra a segunda técnica. A prática do microdesconforto voluntário. A maioria das pessoas quer força sem esforço, disciplina sem dor, clareza sem conflito. Mas não existe crescimento mental sem resistência. E a mente, assim como o corpo, só se fortalece sob tensão consciente. Sêneca escreveu: treine-se para o infortúnio enquanto ainda está tudo calmo. Ele não era pessimista, era estrategista.
Sabia que uma mente que só conhece o conforto se torna frágil diante do primeiro impacto da realidade. A segunda técnica pouco conhecida do estoicismo é o microdesconforto voluntário. Trata-se de expor-se, de forma deliberada e controlada, a pequenos incômodos diários, não por masoquismo, mas por sabedoria. Porque toda vez que você escolhe enfrentar algo desconfortável, mesmo que seja mínimo, está treinando sua mente para ser mais resistente, mais estável, mais livre. A chave está na palavra voluntário. O desconforto que vem de fora nos pega desprevenidos. Mas o que você escolhe enfrentar, por vontade própria, te transforma. Ele desloca você do papel de vítima para o de agente. Faz com que o cérebro entenda que dor não é o fim, e sim o meio. Um processo de fortalecimento, não um sinal de fracasso. Vamos a exemplos práticos. Imagine você optando por tomar um banho gelado pela manhã, mesmo tendo a opção do quente. Você não precisa disso para sobreviver, mas ao escolher o desconforto, mesmo que pequeno, você envia um sinal à sua mente. Eu comando, não minhas preferências. Esse gesto, simples, altera sua identidade. Ou então, jejum intencional. Não comer uma refeição, não porque faltou, mas porque você decidiu experimentar o vazio sem pânico. O que acontece? Você percebe que pode suportar mais do que imaginava. Descobre que o desconforto da fome é tolerável, que sua mente é mais forte do que o impulso automático por prazer imediato. Outro exemplo, passar um dia sem o smartphone, ou pelo menos algumas horas sem notificações, sem responder mensagens, sem recorrer ao entretenimento fácil. É desconfortável, sim, mas você sente pela primeira vez em muito tempo o peso real da sua atenção. E esse peso revela onde está sua liberdade, ou sua escravidão. Esses atos, quando praticados com consciência e regularidade, transformam seu centro de gravidade mental. Eles criam um alicerce invisível. Não se trata de se punir. Trata-se de não depender tanto do conforto, porque o conforto não fortalece, ele acomoda, e uma mente acomodada não sobrevive ao inesperado. Os estoicos entendiam isso profundamente. Quando Sêneca se vestia com roupas simples, comia de forma austera e dizia a si mesmo: "É disso que tenho medo?" Ele estava ensinando seu cérebro a não se desesperar diante da perda. Ele estava desarmando o terror da escassez antes que a escassez viesse. Hoje, a escassez é outra. Escassez de foco, de presença, de resistência mental. Mas o remédio é o mesmo: praticar o incômodo para que ele deixe de ser um inimigo. Neurocientificamente, o microdesconforto voluntário ativa áreas do cérebro ligadas à tolerância à dor e à autopercepção. Com o tempo, ele regula os sistemas de resposta ao estresse. Em outras palavras, você treina sua fisiologia para não entrar em pânico quando algo sair do controle. Você se torna antifrágil. A proposta é simples: escolha um microdesconforto diário, um apenas, e pratique por 7 dias. Pode ser acordar mais cedo, terminar o banho com água fria, caminhar em silêncio sem música, jejuar por algumas horas, sair sem celular, dormir no chão por uma noite. O gesto não importa tanto quanto o significado. Você está se lembrando todos os dias de que não é sua zona de conforto que define seu valor. Aos poucos, você começa a notar: os problemas não te abalam tanto. Os imprevistos perdem força. O medo do desconforto vai diminuindo. E a liberdade aumenta. Essa técnica complementa perfeitamente a anterior. Se o reinício da percepção te dá clareza, o microdesconforto voluntário te dá resistência. Mas ainda falta uma peça. Uma forma de proteger sua mente do desgaste contínuo que corrói sua força todos os dias, sem que você perceba. É disso que vamos falar agora. O ritual de ancoragem do tempo e do pensamento. A mente não se perde de uma vez. Ela se desfaz aos poucos. E o que mais a consome não são as grandes tragédias, mas o acúmulo de distrações insignificantes que, dia após dia, corroem sua clareza, sua energia e sua direção. Você pode ter a percepção ajustada e a resistência treinada, mas se não souber ancorar o tempo e o pensamento, será como um navio com casco reforçado e tripulação preparada, mas à deriva, sem leme, sem rota, à mercê do vento mais próximo.
O que os estoicos compreendiam, e que a maioria hoje ignora, é que tanto o tempo quanto o pensamento precisam de disciplina. Precisam de limites. Precisam de intenção. É aí que entra a terceira técnica, o ritual de ancoragem do tempo e do pensamento. Essa prática não exige mais tempo. Exige consciência. E ela tem um objetivo muito claro: recuperar o domínio sobre aquilo que realmente molda a sua vida, o que você pensa e como você usa o seu tempo. A técnica é dividida em 3 momentos, simples e poderosos. 1. Mapa intencional da manhã, 5 minutos. Ao acordar, antes de qualquer contato com o mundo externo, faça uma pausa, pegue um caderno ou apenas respire fundo e pergunte: que tipo de mente eu quero carregar hoje? Essa pergunta parece abstrata, mas ela define tudo. Ela define como você vai reagir ao trânsito, ao cliente difícil, ao e-mail inesperado, às palavras duras. Escreva uma breve intenção. Hoje quero manter presença. Quero responder com calma. Quero focar em uma tarefa com profundidade. Você não precisa controlar o dia. Precisa apenas assumir o comando da forma como você o enfrentará. 2. Pausa. Consciente no meio do dia. 2 minutos. No meio da rotina, quando o ritmo já te puxou para 1000 direções, pare por 2 minutos. Feche os olhos ou olhe fixamente para um ponto e pergunte: onde está minha mente agora? O que estou dando ao meu tempo neste exato momento? Você ficará surpreso com o grau de dispersão, com a quantidade de tarefas que está tentando fazer ao mesmo tempo, com o quanto está reagindo sem pensar. Essa pausa é o check-in que devolve você ao eixo. Ela corta a hipnose da produtividade sem direção e reacende a presença. 3. Auditoria noturna dos pensamentos. 5 minutos. Antes de dormir, sente-se por 5 minutos e revise seu dia. Mas não apenas o que fez, revise o que pensou. Pergunte: que pensamentos ocuparam minha mente hoje? Quais me serviram? Quais me sugaram energia? O que posso fazer amanhã para proteger meu foco? Esse ritual é como limpar a casa antes de dormir. Você tira o lixo mental acumulado e escolhe, conscientemente, o que deseja manter. Com o tempo você começa a perceber padrões, tipos de pensamentos que drenam sua energia, temas que disparam ansiedade, conversas que intoxicam sua clareza. O poder dessa técnica está na repetição. Ela transforma o invisível em visível. E aquilo que você consegue ver, consegue modificar. Ela devolve a você o poder de ser autor, e não refém, do seu fluxo mental. Os estoicos não tinham aplicativos de produtividade, mas tinham práticas como essas. Marco Aurélio, em suas meditações, revisava seus pensamentos todas as noites. Sêneca dizia que não podemos terminar o dia sem examinar nossa consciência, como um soldado que limpa sua espada após a batalha. Hoje, sua espada é o seu foco, seu escudo, o seu tempo. E o campo de batalha não está lá fora, está dentro. Neurocientificamente, esses 3 momentos, manhã, meio do dia e noite, funcionam como âncoras de atenção e reset fisiológico. Eles ativam regiões do cérebro ligadas à consciência de si, ao controle executivo e à regulação emocional. Com a prática, você se torna menos impulsivo, menos distraído, mais centrado. Se você unir essa técnica às 2 anteriores, terá um tripé sólido: percepção clara para interpretar a realidade, resiliência prática para enfrentar o desconforto, direção mental para não se perder no fluxo do dia. Você não precisa viver em uma caverna, meditar por horas ou abandonar o mundo moderno. Precisa apenas de 5 minutos de intenção, 2 de presença e 5 de revisão. E isso é o suficiente para começar a retomar o controle do que realmente importa. Mas talvez você esteja se perguntando: isso funciona mesmo na prática? Como seria aplicar essas 3 técnicas diante de um desafio real, complexo, emocionalmente carregado? É o que veremos a seguir. Aplicando as 3 técnicas em uma situação limite. Imagine o seguinte cenário. Você acorda numa segunda-feira com o coração acelerado, dormiu mal. Seu chefe havia te cobrado na semana passada por um projeto que não saiu como esperado. Na sua cabeça, o pensamento já começa a martelar. Será que vou ser demitido hoje? Você mal toma café, abre o e-mail
E lá está a mensagem. Reunião de emergência às 9h. Nenhum detalhe. Apenas o título e o horário. Esse é o tipo de situação que paralisa pessoas todos os dias. Não é guerra, não é luto, não é violência, mas é o colapso silencioso da mente sob pressão. Mas agora imagine que você não é mais a pessoa que simplesmente reage. Imagine que você aprendeu a aplicar, mesmo em momentos de tensão extrema, as 3 técnicas que exploramos até aqui. A primeira reação natural seria o pânico. A segunda, a autopunição mental. Mas você para. Mesmo sob a tensão, lembra-se da técnica 1, o reinício da percepção. Em vez de continuar o fluxo de pensamentos ansiosos, você pergunta a si mesmo: o que de fato aconteceu? Fato: recebi uma mensagem de reunião. O que estou interpretando? Interpretação: vou ser demitido. Essa interpretação é fato ou suposição? Suposição. Essa pausa mental não resolve a situação, mas suspende o colapso interno. Ela devolve a você o mínimo de espaço necessário para não afundar em narrativas automáticas. O cortisol ainda corre no sangue, mas você está lúcido. E lucidez, em momentos críticos, é metade da força mental. Enquanto se prepara para a reunião, você sente o corpo tremer, mãos frias, vontade de desistir. Mas você se lembra da técnica 2, o microdesconforto voluntário. Talvez tenha feito jejum naquela manhã. Talvez tenha encerrado o banho com água fria. Ou passado o final de semana sem redes sociais. Nada disso te salvou da ansiedade, mas serviu como treino. Serviu para que sua mente soubesse: eu posso suportar o desconforto sem fugir. E é isso que faz a diferença agora. Você entra na reunião, tenso, sim, mas inteiro, presente. Não em colapso, não dominado. Com a mente habituada à adversidade, você ouve o que tem que ouvir. Ajustes serão feitos, metas redefinidas, talvez mais cobranças. Mas não há demissão. E mesmo que houvesse, você agora tem estrutura para pensar em plano B sem desespero. Ao sair da reunião, você respira fundo e não deixa o dia continuar sem aplicar a técnica 3, o ritual de ancoragem do tempo e do pensamento. No almoço, pausa de 2 minutos. Você observa: para onde foi minha atenção hoje? Em que pensamentos gastei minha energia mental? E percebe: a maior parte da tensão veio de um cenário que nem existia. Foi criado e nutrido pela sua própria mente. À noite, você pega o caderno e registra: pensamentos do dia, medo, antecipação negativa, alívio, pensamentos úteis, foco, presença, solução, pensamentos que drenaram, suposições, catastrofismo, autocrítica excessiva. Esse simples ato feito em silêncio fecha o ciclo. Você não apenas sobreviveu ao dia. Você o transformou em aprendizado e, principalmente, manteve sua integridade mental intacta. É assim que se aplica estoicismo na vida real, não em teoria, não apenas em frases, mas em pequenos comandos internos, ativados em momentos onde a maioria entra em colapso. E o mais poderoso disso tudo é o seguinte: ao repetir esse processo, sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que reage automaticamente e se torna alguém que responde conscientemente. Sua mente, antes uma folha ao vento, torna-se rocha sob os pés. Agora você entende. As técnicas funcionam, mas elas precisam de aplicação prática. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: quem é você nesse processo? A quem essas técnicas realmente servem? É isso que vamos explorar agora. Para quem é essa transformação? Nem todos estão prontos para esse tipo de prática. Nem todos querem de fato desbloquear sua força mental. Muitos preferem continuar culpando o mundo, as circunstâncias, as pessoas ao redor. É mais fácil, exige menos esforço, menos responsabilidade. Mas se você chegou até aqui, é porque intui algo diferente. Que o problema não está apenas fora, que a chave está dentro. Então, para quem é esse caminho estoico? É para quem sente que vive em estado de alerta constante. Gente que acorda cansada, mesmo tendo dormido. Que vive ocupada, mas não sente progresso. Que sente uma pressão interna constante, sem saber exatamente de onde vem.
Para essas pessoas, as técnicas estoicas não são filosofia, são salvação. É para quem já se cansou da autoajuda vazia. Frases bonitas e motivação passageira não bastam, porque a motivação desaparece no primeiro obstáculo. O que você precisa é estrutura, é clareza para perceber, disciplina para agir, resiliência para suportar. Tudo isso está nas técnicas que você viu até aqui. É para quem sente que a mente se tornou inimiga, para quem está em guerra consigo mesmo, ansiedade sem nome, pensamentos que se repetem, emoções que sobem sem convite, cansaço mental que não passa com descanso físico. A aplicação prática do estoicismo é um remédio para esse conflito invisível, não como cura mágica, mas como método de reconquista da própria lucidez. É para quem busca excelência sem se perder. Profissionais, líderes, criadores, empreendedores, estudantes, todos que lidam com alta demanda e precisam manter presença, foco e tomada de decisão sob pressão. As técnicas que você aprendeu não servem apenas para o momento difícil. Elas são um modo de estar no mundo, de atravessar o caos sem se despedaçar. É para quem quer deixar de viver no automático. Você não nasceu para repetir padrões, nem para acordar, trabalhar, comer e dormir sem consciência. A vida no automático destrói a alma em silêncio. O estoicismo oferece um modo de viver desperto, de estar inteiro em cada ação, de ter intenção, mesmo nas pequenas decisões, de recuperar o sentido da própria existência. E agora, uma provocação necessária. Para quem essas práticas não funcionam? Elas não funcionam para quem ainda espera uma solução externa, para quem quer resultados sem esforço, para quem busca controle total do mundo, mas evita o controle de si, para quem quer vencer, mas não aceita enfrentar desconforto, para quem fala muito sobre mudança, mas não está disposto a agir em silêncio. Essas pessoas continuarão rodando em círculos, buscando respostas fora, culpando tudo e todos, menos a própria falta de disciplina mental. Por outro lado, se você está pronto para praticar em vez de apenas entender, para aplicar em vez de apenas admirar, para repetir com consciência mesmo quando parecer inútil, então sim, este caminho é para você. E talvez você esteja se perguntando: se é tão simples, por que a maioria falha? Porque não basta saber. É preciso evitar os erros mais comuns, os atalhos mentais, as armadilhas sutis que sabotam até as melhores intenções. No próximo capítulo, vamos mapear exatamente onde a maioria tropeça e como evitar cada queda antes que ela aconteça. Os erros mais comuns e como evitá-los. A jornada da força mental não falha por falta de técnicas, falha por falta de lucidez diante das próprias armadilhas. Porque o maior inimigo não está no mundo, está na forma como você lida com o mundo. E é exatamente por isso que muitos começam motivados e param confusos, frustrados, desanimados. Aqui estão os 4 erros mais comuns que sabotam a aplicação das técnicas estoicas e como evitá-los com clareza e inteligência. 1. Tentar mudar tudo de uma vez. Você aprende uma técnica, se empolga, quer mudar sua rotina inteira. Começa a acordar cedo, jejuar, tomar banho gelado, escrever, refletir, meditar, tudo no mesmo dia. Resultado? Exaustão. E logo depois, abandono. Esse é o erro do entusiasmo desgovernado. A mente, quando sobrecarregada com novos hábitos, reage com resistência. Ela se defende. Você sente isso como preguiça ou procrastinação, mas é o sistema nervoso tentando se proteger do excesso. Como evitar? Escolha uma única técnica para começar. Apenas uma. Aplique por 7 dias. Observe. Depois adicione a segunda. Depois a terceira. O que fortalece a mente é a constância, não a pressa. O treino silencioso e progressivo é o que constrói solidez. 2. Ignorar a percepção e focar só na ação. Alguns querem pular a etapa da clareza interna. Acham que basta acordar cedo, fazer tarefas difíceis e se disciplinar externamente. Mas sem percepção ajustada, tudo isso vira autoagressão disfarçada de produtividade. Você se obriga a fazer, mas não sabe por quê. Se pressiona, mas não se escuta. Age, mas sem direção.
E a mente, com o tempo, começa a rejeitar o processo, porque você virou um executor sem consciência. Como evitar? Nunca abandone a técnica do reinício da percepção. Ela é o núcleo da força mental. Sem ela, você apenas troca distração por rigidez. A lucidez deve sempre vir antes da disciplina. Você precisa saber o que está vendo e por que está reagindo, antes de decidir como agir. 3. Confundir desconforto com sofrimento desnecessário. Alguns levam o estoicismo para o extremo. Acham que precisam sofrer para se tornarem fortes, se privam de tudo, se punem. Entram num modo austero que, em vez de libertar, oprime. Isso não é força, é rigidez. E tudo o que é rígido quebra. Os estoicos praticavam o desconforto para fortalecer a mente, não para destruí-la. Sêneca não pregava a miséria. Ele pregava a liberdade em relação ao prazer. Epicteto não defendia a dor. Defendia a consciência da dor. Como evitar? Pratique o desconforto de forma inteligente, proporcional e com intenção clara. Não é sobre sofrer. É sobre lembrar-se todos os dias de que você não depende do conforto para ser inteiro. 4. Ancorar a rotina, mas deixar o externo sequestrar sua atenção. Você cria seus rituais, escreve pela manhã, faz pausa ao meio-dia, revisa à noite, mas o restante do dia é engolido por notificações, urgências alheias, ruído constante. Resultado, seus rituais viram ilhas em um mar de caos. Esse erro é sutil, mas letal, porque dá a falsa sensação de controle. Você sente que está praticando, mas na verdade está apenas sobrevivendo em meio ao mesmo fluxo inconsciente de antes. Como evitar? Proteja seu ambiente com o mesmo zelo com que protege sua mente. Notificações silenciosas. Agenda com blocos de atenção. Momentos de presença real. A mente não floresce em solo tóxico. Ela precisa de espaço para respirar. Os rituais só funcionam se o entorno também for minimamente respeitado. Esses 4 erros são como rachaduras invisíveis em uma estrutura que parece forte. No início, você não percebe, mas com o tempo, tudo desmorona. A força mental não está só no que você faz, mas em como você evita o que sabota. Força é também vigilância. É atenção plena às escolhas que parecem pequenas, mas moldam tudo. Agora que você sabe o que evitar, é hora de voltar-se para dentro. Não como um escape, mas como um ponto de reinício. Porque toda transformação sólida começa com uma pergunta silenciosa, feita longe do barulho, diante de um espelho mental. E é isso que faremos agora. Perguntas que transformam. Há um espaço entre o mundo e você, entre o que acontece e o que você sente, entre o fato e a resposta. Nesse espaço mora algo que poucos cultivam. O diálogo interno. A forma como você se escuta, se interroga, se responde ou se sabota. A força mental começa ali. Não na execução das técnicas, não na aparência de controle, mas na qualidade das perguntas que você se faz quando ninguém está olhando. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo. Questionava, duvidava, examinava. Ele era o imperador mais poderoso de sua época, mas tratava seus próprios pensamentos com humildade cirúrgica, porque entendia que quem não examina o que pensa, age sob o comando de forças invisíveis. Neste capítulo, você vai acessar um conjunto de perguntas práticas, diretas, poderosas, que têm o potencial de reconfigurar sua mente de dentro para fora. Mas atenção, elas não servem para respostas rápidas. Servem para provocar, para abrir espaço, para incomodar, para revelar o que está escondido. 1. O que estou escolhendo acreditar agora? Essa pergunta destrava o piloto automático, porque, a cada momento, você está sustentando alguma crença. Talvez seja: não sou bom o suficiente, isso sempre dá errado, ninguém se importa, preciso provar algo. A maioria das pessoas nem percebe que está presa em crenças que não escolheu conscientemente. Ao fazer essa pergunta, você joga luz sobre a narrativa invisível que comanda seu comportamento. E mais, abre a possibilidade de escolher outra.
Algo mais verdadeiro, mais útil, mais seu. 2. Se eu perdesse isso hoje, como agiria agora? Essa pergunta tira você da ilusão de controle. É um exercício de desapego lúcido. Serve para confrontar o apego disfarçado de importância. Serve para mostrar que a vida, apesar da incerteza, ainda pode ser vivida com inteireza. Ela se aplica a tudo: trabalho, relacionamentos, metas, imagem. Ela quebra o orgulho e ativa a presença. Porque, ao imaginar a perda, você se reconecta com o valor real daquilo que tem e age com mais intenção. 3. Qual desconforto posso escolher hoje que me tornará mais forte amanhã? Essa pergunta orienta sua ação. Em vez de esperar que a dificuldade apareça, você a convida. Você deixa de ser alguém que foge e se torna alguém que molda. Pode ser um treino físico que você vinha evitando, uma conversa que está adiando, um hábito que precisa ser rompido, um medo que precisa ser encarado. O importante não é o tamanho do desafio, é a escolha consciente, o comando interno, a prática voluntária. Isso cria identidade, cria densidade, cria respeito por si mesmo. 4. O que preencheu meus pensamentos hoje e valeu a pena? Essa pergunta é um raio-x da sua atenção. Serve para entender como sua mente tem sido usada. E, mais importante, se essa utilização está a seu favor ou contra você. Pergunte-se à noite, com sinceridade. Liste os pensamentos dominantes do dia. Relembre os assuntos que te ocuparam. E depois filtre. O que disso contribuiu para meu crescimento? O que só drenou minha energia? Com o tempo, você desenvolverá uma percepção afiada e começará a proteger sua mente como protege algo sagrado. Essas perguntas não são meras frases para reflexão. Elas são ferramentas, portas de acesso. Elas criam aberturas internas onde antes havia rigidez. E, ao fazer isso repetidamente, transformam a forma como você vive. Um guerreiro estoico não é aquele que nunca sente dor, dúvida ou medo. É aquele que se questiona mesmo quando tudo parece claro, que se examina mesmo quando todos ao redor o elogiam, que para em silêncio para perguntar: estou sendo honesto comigo? Ou estou só repetindo padrões antigos com um nome novo? A verdadeira força mental é feita de presença constante diante de si mesmo. E agora que você aprendeu a cultivar esse diálogo interno, é hora de sair do campo da contemplação e entrar no campo da ativação. Porque pensar muda pouco. Agir transforma tudo. E no próximo capítulo, você terá um desafio real, um mapa prático de 30 dias para colocar essas técnicas em movimento e ver, com seus próprios olhos, a diferença entre saber e viver. Ativando sua força mental. Saber é confortável, aplicar é exigente, mas é no atrito entre o que você aprendeu e o que você vive que nasce a verdadeira transformação. É por isso que neste capítulo você vai assumir um compromisso prático, um desafio de 30 dias, não para se provar a ninguém, não para conquistar algo externo, mas para experimentar em primeira pessoa o que acontece quando você se compromete com o fortalecimento da mente. Este desafio é uma síntese viva das 3 técnicas que você aprendeu. Reinício da percepção. Microdesconforto voluntário. Ritual de ancoragem do tempo e do pensamento. Ele será dividido em 4 semanas, cada uma com foco, prática e meta específica. O objetivo não é perfeição, mas constância. Não é rigidez, mas consciência. E, principalmente, não é resultado imediato. É transformação gradual. Semana 1, domine sua percepção. Dias 1 a 7. Prática. Aplicar o reinício da percepção diante de qualquer emoção forte, incômodo ou gatilho mental. Meta. Identificar pelo menos uma vez por dia um momento de reação automática e transformá-lo em escolha consciente. Como fazer? Quando sentir raiva, ansiedade, frustração ou julgamento, pare. Pergunte: o que exatamente aconteceu, sem interpretação? Depois, o que estou assumindo que talvez não seja verdade? E por fim, como posso responder, não reagir? Dica: registre esses momentos em um caderno, mesmo com poucas palavras. Isso vai consolidar o hábito de observar antes de agir. Semana 2. Fortaleça sua resistência.
Dias 8 a 14. Prática. Escolher um microdesconforto voluntário por dia. Meta. Manter a prática por 7 dias consecutivos, mesmo quando parecer irrelevante ou incômodo demais. Sugestões. Finalizar o banho com água fria. Acordar 30 minutos mais cedo. Jejuar por uma refeição. Passar 2 horas sem celular. Dormir no chão por uma noite. Caminhar sem música. Fazer algo que está evitando há dias. Importante. Não escolha algo extremo. Escolha algo possível e mantenha. A repetição é o que reconfigura seu sistema de resposta ao desconforto. Semana 3. Recupere sua direção. Dias 15 a 21. Prática. Implementar o ritual de ancoragem do tempo e do pensamento. Meta. Aplicar os 3 momentos diários por pelo menos 5 dos 7 dias da semana. Como aplicar? Manhã, 5 minutos. Escreva ou pense qual tipo de mente você quer levar para o dia. Meio do dia, 2 minutos. Pausa silenciosa para observar onde sua atenção está. Noite, 5 minutos. Revisão dos pensamentos do dia. O que te serviu, o que te drenou. Essa semana será decisiva para identificar padrões invisíveis e reconstruir o uso da sua energia mental. Semana 4. Integração e escolha. Dias 22 a 30. Prática. Combinar as 3 técnicas em um mesmo dia, ao menos 3 vezes durante a semana. Meta. Fazer com que elas se tornem uma base estrutural do seu cotidiano. Aqui você já terá desenvolvido familiaridade com as práticas. Agora, o foco é a integração. Aplicar o reinício da percepção diante de um conflito. Praticar um microdesconforto durante o dia. Executar os 3 momentos do ritual. Esse ciclo cria consistência, e consistência constrói identidade. Ao final da semana, você não será o mesmo que começou. Não porque o mundo mudou, mas porque você se tornou alguém que responde ao mundo com clareza, força e direção. Registro e responsabilidade. Durante os 30 dias, mantenha um registro mínimo, 1 linha por dia. Pode ser num caderno, num app, ou até em áudios para si mesmo. Não importa o meio, importa o ato de registrar. Isso transforma a intenção em realidade. E mais, se possível, compartilhe publicamente o seu compromisso. Nem que seja num comentário simples. Estou começando hoje meu desafio estoico de 30 dias. Essa exposição cria um campo de responsabilidade que ajuda a manter o foco. Após os 30 dias, você não terá virado um mestre, não terá atingido a perfeição, mas terá algo que poucos possuem, uma mente que começou a despertar para o próprio poder. Um espírito menos reativo, mais resistente, mais presente. Você terá provado na prática que a força mental não é dom, nem inspiração. É decisão repetida, é prática diária, é filosofia aplicada na lama, não no templo. E quando a vida te pressionar de novo, porque vai pressionar, você não estará desarmado, estará preparado. No próximo capítulo, vamos fechar essa jornada com uma reflexão final. E se tudo isso fizer sentido para você, com um convite que pode ampliar ainda mais esse processo. Reflexão final e chamado à ação. Volte àquela cena do início. Você, deitado, olhando para a tela. Barulho na mente. Sensação de estar perdendo o controle. A vida correndo lá fora e você preso dentro de pensamentos que se repetem. Emoções que chegam sem aviso. Cansaço que não se resolve com sono. Aquela sensação de estar sempre atrasado para algo que você nem sabe o que é. Agora imagine você naquele mesmo lugar, mas diferente, com um olhar calmo. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora você sabe interpretar o que sente. Porque tem técnicas que te sustentam. Porque passou a responder e não apenas reagir. Porque aprendeu a suportar, escolher e ancorar. Essa transformação não é teórica. Ela está nas suas mãos agora. Você tem 3 ferramentas. A percepção limpa, que te devolve clareza. O desconforto escolhido, que te devolve força. O ritual diário, que te devolve direção. E mais do que isso, tem uma nova postura diante da vida. Vigilância serena, coragem silenciosa, lucidez aplicada. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna colorida pelas ideias que carrega.
A mente que se alimenta do caos se torna caótica. A mente que se treina no essencial torna-se sólida, presente, íntegra. Não espere a vida te obrigar a mudar. Antecipe-se. Faça da sua mente um território de ordem no meio da desordem. Faça do seu tempo um campo de presença no meio da distração. Faça dos seus dias uma prática constante de consciência. E se esse conteúdo te tocou, compartilhe. Não por ego, mas por missão. Talvez alguém perto de você esteja à beira do colapso e só precise de um empurrão para despertar. Curta, comente, se inscreva. E prepare-se. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais. Vamos entrar no tema da força mental aplicada aos relacionamentos, à liderança e à comunicação. Tudo sob a ótica da filosofia viva, prática e realista. Você já começou. Agora continue. Com força, com foco, com fidelidade a si mesmo.